Olá, bem-vindo à nossa segunda sala de estudo sobre esgotamento espiritual, que é algo que acontece com pessoas que se dedicam à obra de Deus, se dedicam à sua família, ou se dedicam a pessoas, se dedicam a projetos e chegam num determinado momento que estão tão exauridas que não têm mais forças para continuar e querem desistir de tudo. E aí é difícil recuperá-las o ânimo e a vontade. Hoje, nesse segundo bloco, nós queremos falar sobre quando uma crise nos vem de repente. Quando a gente chega no auge, está tudo bem, mas de repente alguma coisa nos rouba as energias e nós ficamos esgotados, sem forças para continuar. Hoje nós vamos pegar como um exemplo, semana passada foi Asaf, hoje será o profeta Elias. O profeta Elias viveu nos dias do rei Acabe. Acabe tinha um casamento com Jezabel, que era filha do rei dos Sidônios, uma nação que adorava Baal como o deus da prosperidade do fogo e a deusa feminina, deusa da fertilidade. Então tinha duas. Quando ela casa com Acabe, ela traz para a nação de Israel esses profetas e mestres da religião babilônica, da religião dos Sidônios, que era da cultura cananeia, o deus cananeu de Baal. Pois bem, o Elias, ninguém sabe de onde vem. De repente ele vem aparecendo e não encontra em Israel mais sinais da presença de Deus. Porque em cada planura havia cultos a Baal, sacrifícios a Baal. Ele já nem identifica mais a nação de Israel como uma nação deísta, que adorava Javé. Ele só encontra as marcas disto. Mas quem era o Elias? No capítulo 5 de Tiago, verso 17, diz: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, então o céu deu chuva e a terra produziu seus frutos. Então, o Novo Testamento diz que Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que os nossos. E teve um momento na história de Elias que ele não aguentou e quis sair de cena completamente. Sinal do esgotamento espiritual que cada um de nós pode passar em alguma fase da vida. E não é quando as coisas estão só ruins. Pode ser que a gente esteja no auge e não queira mais. E aí vai ter alguns motivos para isso. Então eu estava dizendo que quando aparece o Elias, ele vê que a nação de Israel já está envolvida por um outro ídolo, um outro deus criado lá pelos Sidônios. Essa Jezabel trouxe 450 profetas de Baal e 450 sacerdotisas da deusa Azená, então 850. O rei Acabe não era alguém que se envolvia com religião. Ele tinha um hobby que era criação de cavalos. Era o que ele gostava, de comprar terra, sítio. Não dava a mínima importância. Na anulação de Acabe, Jezabel se expande. E ela se torna, então, a proteção dos sacerdotes de Baal e de Azerá. Ela importa eles, ela dá cobertura, ela dá provisão, alimento para todos. Ela está implantando uma nova religião. E quando aparece Elias, o nome Elias quer dizer só o Senhor é Deus. Você já imagina o conflito que vai acontecer. E lá em 1 Reis capítulo 17, diz assim: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia daqui e vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você
naquele lugar. Ele chama o rei vê aquela figura estranha e recebe uma palavra profética. Mas o rei não deu a mínima bola para aquilo. Mas com o passar das semanas e dos meses que não havia mais chuva, que o pasto ia secando, as fontes iam secando, os reservatórios iam secando, começa a haver agora aí um problemaço. Sempre que acontece uma catástrofe, as pessoas querem culpar a Deus. Quando há um terremoto, a culpa é de Deus. Quando existe uma epidemia ou uma pandemia, a culpa é de Deus. As pessoas tendem ao mundo a procurar a culpa. Mas quando existe uma coisa boa, uma safra, algo muito bom, não se dá louvor a Deus, se dá louvor ao homem, ao ministro da Agricultura, às tecnologias e tal, tudo mais. E agora o Acabe diz assim, foi aquele que me apareceu lá e disse que não iria chover. Vamos procurá-lo. Deus mandou ele ir para o leste e lá ele foi alimentado por corvos que lhe traziam comida e bebia água do riacho. Só que o riacho também secou. Em Israel tudo estava secando. Então Deus dá uma outra direção para ele. Disse, agora tu vais atravessar o Jordão e tu vai para a região dos Sidônios. Justamente o território que era da rainha Jezabel, de onde ela tinha vindo. Nunca se imaginou que ele iria se esconder justamente no ninho, na toca dos deuses cananeus. Procuraram Elias por todo o território de Israel e não encontraram, porque justamente ele tinha ido para lá. Lá ele foi em Sarepta, acolhido por uma viúva que tinha um filho, uma viúva pobre, juntando os últimos caquinhos de lenha para fazer o último pão para ela e seu filho, e depois esperar morrer, porque a seca também estava atingindo já o território sidônio. Né? Veio sobre eles também. E enquanto Elias esteve lá, não faltou o pão e não faltou alimento na casa daquela viúva. Deus o escondeu naquele lugar. Então, ao final de 3 anos, o Elias retorna para falar com o rei Acabe. A rainha Jezabel nem importância deu, né? Porque não tinha nada a ver, ela era dedicada a Baal naqueles dias. Então ele se apresenta ao rei, no capítulo 18, 1 Reis, assim, muito tempo depois, no 3º ano da seca, veio a palavra do Senhor a Elias e disse, vá apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Então Elias foi apresentar-se a Acabe. E a fome era extrema em Samaria. Bom, Elias está vivendo no auge do seu ministério e agora ele vai se apresentar. O sacerdote Obadias disse, não faça isso, uma loucura, o homem te odeia. Ele quer te matar, mandou te procurar por todos os cantos do território. Não faça isso. Mas Elias disse para Obadias, olha, por favor, vá lá. Obadias disse, olha, eu tenho 100 profetas escondidos que eu dou água porque Jezabel mandou matar os profetas. Mas Elias disse, não, Deus me mandou, diga para o teu Senhor que o profeta Elias está aqui, quer falar com ele. Alguém que está bem espiritualmente e enfrenta qualquer parada, enfrenta qualquer dificuldade. Elias se propõe a falar diretamente ao rei e dizer, vai chover. Quando Elias se apresenta, capítulo 18, verso 17, quando Acabe viu Elias, disse, você é o perturbador de Israel? O Elias responde, o perturbador és tu, rei. Você e a casa de seu pai, né? Que abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os balaíns, os profetas de Baal. Elias está tão corajoso que ele enfrenta o rei e diz, eu não sou perturbador, tu que é perturbador. Eu vim aqui para fazer algo para te dizer, convoque todos os profetas no Monte Carmelo. O Monte Carmelo era o ponto mais alto que havia aqui, né, no território de Israel. E lá nós vamos fazer um confronto. E, chegando lá, colocaram um propósito. Já que Baal era o deus do fogo, de colocar um sacrifício só. E colocar água
perdão, a água não era, a água Elias colocou depois. De colocar a lenha, de colocar, mas não colocar fogo. E cada um iria invocar o seu Deus. 450 de um lado e Elias do outro. Elias está bem espiritualmente, está enfrentando tudo aquilo. Os profetas de Baal dançaram o dia inteiro e não conseguiram fazer com que Baal, o Deus do fogo, descesse fogo sobre o sacrifício. Ao passo que Elias faz uma oração bem simples e desce fogo, né, lá do céu. E lá no capítulo 18, ele ainda fez mais. Enchem 4 cântaros com água, derramem sobre o holocausto e façam isso outra vez. Façam a terceira vez. Estava encharcado. Quando chegou a hora do sacrifício, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje te fique sabendo que tu és Deus de Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra te faço todas as coisas. Responde, meu Deus, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és o Deus que fizestes o coração deles voltar para ti. Então caiu o fogo do céu. Uma oração simples. E o fogo desceu. O povo se animou muito e juntamente com Elias pegaram espadas e mataram os 450 profetas de Baal. Uma vitória maravilhosa. Um homem cheio de fé. E Elias enfrentou ali. Estava cansado. O povo se animou em destruir aqueles 450. Nós temos, às vezes, grandes vitórias em Deus, mas logo depois de uma vitória, logo depois disso, vem uma grande luta. Logo depois, no capítulo 19, ele recebe um recado da rainha. Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a tua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Versículo 3, 1 Reis 19:3. Elias ficou com medo, levantou-se e foi para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto caminhando um dia. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro. Sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor. Tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto de sua cabeça, um pão assado sobre as pedras em brasas e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Elias, no auge, ele não está por baixo, ele está por cima. Mas é um homem que está cansado. Uma luta com 450, braço brandido de espada. Olha, são quase 500 pessoas. O povo ajudou, é óbvio, mas a luta foi grande. E quando a gente está cansado, qualquer ameaça nos derruba. Agora ele ouve o prazo. Jezabel diz: em 24 horas, tu tem 24 horas, tu vai estar morto. Eu vou te matar. A Bíblia diz que ele teve medo e ele fugiu. O mundo de Elias desmoronou. Chegou no esgotamento espiritual e ele pediu para morrer. Ele primeiro tem medo, foge, vai ao deserto, caminho de um dia, se deita debaixo de um zimbro, um arbusto. Deus manda alimento para ele e água. Deus sempre cuida dos seus, mesmo quando a gente está esgotado. Deus dá ordem aos seus anjos para cuidar do Elias. Deus permanece fiel quando nós não somos fiéis. A natureza de Deus não muda quando a nossa natureza muda. A nossa natureza é inconstante, se esgota, sente medo, sente vontade de largar tudo. Elias disse: basta, eu não quero mais ser profeta, eu quero ir embora, eu quero fugir. O medo é uma reação, né, dos nossos 5 sentidos. Quando a gente sente uma afronta, a gente sente pelos olhos, vê, pelos ouvidos, ouve, tem na pele, sente medo, tem palpitação, tem insônia. Todas essas coisas vão tomando conta da gente. O medo nos paralisa. E aí
ele pensou assim: eu cuidei das coisas de Deus, mas o que sobrou para mim? Foram apenas ameaças. Eu fiz o que Deus me mandou e agora? O esgotamento dele, ele questiona o seu ministério, ele questiona: será que valeu a pena? Deus disse que tinham 7.000 joelhos que não se dobraram. Onde é que estavam eles? Estava eu sozinho na frente daqueles 450? A pessoa começa a se questionar e dizendo: não é justo. Agora a minha vida está correndo risco. Mas lembra que Jesus disse: se chamaram a mim, Jesus, de Beelzebul, quanto mais vocês também serão perseguidos. Jesus diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vocês. E é isso que nós precisamos entender. Após 3 dias de caminhar no deserto, Elias quis morrer. Muitos crentes estão esgotados, atiram-se numa caverna e dizem assim: eu quero morrer. Queixava-se por não ser melhor que os seus pais. A pessoa queimada, ela não articula bem os seus pensamentos. Ela não diz coisas certas. Uma pessoa esgotada, a gente tem que relevar um pouco, porque ela não está racionalmente com os pensamentos organizados. Ela lança amarguras, culpa nos outros, ressentimento, se sente menos abandonado. A gente tem que ter um pouquinho de paciência. Deus teve paciência com Elias. Sabia que ele estava esgotado. Sabia que ele estava no seu limite. Após grandes vitórias, é de se esperar que haja uma reação das trevas. Você e eu precisamos levar em conta o conselho de Jesus. A todos digo: vigiai e orai. O espírito da verdade está pronto, mas a sua carne é fraca. Mateus capítulo 26. Isso nós precisamos levar em consideração. Nós temos limites. Somos limitados. Nós não somos super-homens. Nós somos mais do que vencedores, mas quem nos dá vitória é Deus. O ponto frágil de Elias eram as suas emoções, não a fé. Fé ele tinha. Ele orou para que chovesse depois de 3 anos e meio. Ele orou 7 vezes e tornou a chover. Fé ele tinha, ele enfrentou os 450 e fez descer fogo do céu com uma oração bem simples e bem pequena. Mas o ponto frágil dele eram as suas emoções. Ele não conseguiu suportar a perseguição. Nós seremos atacados nos nossos pontos frágeis. Você tem que saber qual é o teu ponto frágil. Pois vai ser nesse. Você pode estar vivendo um grande momento até no teu casamento, no ministério. Satanás, ele vai vir. E ele vai trazer um assombro. A fuga sempre deve ser em direção a Deus e não para longe de Deus. Se tiver que se esconder, se esconda aos pés da cruz. O medo necessita ser enfrentado. A solidão não é o melhor lugar para você reagir. Tudo começa quando acabam as nossas alternativas. Eu não sei o que fazer. Deus, ele virá ao teu encontro. Você pode estar vivendo um grande momento, mas esteja esperto. Você será atacado. Revista, fortaleça aquilo que é frágil em você. Renove a sua vigilância. E diga: Senhor, tu nunca me abandonaste, não vai ser agora. Deus nunca abandonou Elias. Quando ele chegou lá na caverna do Monte Horebe, ele dormiu. Deus deixou ele descansar, mas depois chamou ele. Não com um terremoto, não com uma ventania forte. Chamou ele com uma aragem bem suave. E disse: Elias, vem para fora, aí não é o teu lugar. E deu uma outra ordem para ele completar o seu ministério. Deus não aceitou a carta de demissão dele, como nunca vai aceitar nem a minha nem a tua carta. Porque Deus diz: eu te ajudo. Que essa palavra tenha te ajudado. Eu quero fazer uma oração contigo, Pai. Todos aqueles que estão escutando esse vídeo, assistindo esse vídeo, Senhor, que estão passando por um esgotamento, não sabem mais de onde tirar forças, Espírito Santo. Assim como Elias fez uma oração simples. Que esse meu irmão, essa minha irmã que está esgotada, faça uma oração simples pedindo, Espírito Santo, renova as minhas forças, porque eu não sou de retroceder, nem tenho um espírito de covardia para fugir, mas eu preciso de forças para poder enfrentar, resistir o maligno e vencer em nome de Jesus.
Deus te abençoe. Até próxima quinta-feira, onde nós vamos ver a terceira mensagem sobre esgotamento espiritual. Muito obrigado. Deus te abençoe.